Tá? Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, esse é o capítulo 22, a partir do versículo 1. O tema diz: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Amém? Vamos ler? Diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou. Na verdade, essa palavra, irmãos, tentou, não encaixa muito bem. A palavra certa é, na verdade, Deus provou Abraão. Porque Tiago diz que Deus não tenta ninguém, né? Tentar é jogar a pessoa para o mal. Deus não faz isso. Na verdade, provou Deus Abraão, tá? Às vezes a sua Bíblia tentou, mas essa palavra é meia. Então provou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e disse ele: eis-me aqui. Versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai, eis-me aqui, meu filho. E disse-lhe ele: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, o machado, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E disse ele: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E olhou Abraão, e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Os irmãos podem se sentar. Queridos irmãos, uma história muito conhecida por todos aqui. Abraão, um grande homem de Deus. Abraão, ele é conhecido por sua obediência e conhecido
por sua fé. Abraão, o seu nome, antes de Deus mudar o nome dele no capítulo 17, ele se chamava de Abrão. Abrão significa pai exaltado. Mas no capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ou seja, e Abraão significa pai de uma grande nação. Pai de uma numerosa nação. Ou pai de multidão. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de uma grande multidão. E Abraão, meus queridos irmãos, ele é muito conhecido, um dos personagens mais conhecidos das Sagradas Escrituras. E Abraão, ele é conhecido por causa da sua fé, como eu disse para os irmãos, por obedecer a Deus. E os escritores aos Hebreus dedica ali na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 dos escritores aos Hebreus, pelo menos 2 versículos em dedicatória a Abraão. O primeiro versículo, o escritor aos Hebreus, ele dedica dizendo que pela fé, Abraão obedeceu ao Senhor, indo para um lugar aonde ele não conhecera. E outro versículo, o segundo versículo, a qual o escritor aos Hebreus dedica a Abraão, é desse jeito: pela fé, Abraão obedeceu a Deus e deu seu filho para ser oferecido ao Senhor. Então Abraão, meus queridos irmãos, ele tem uma fé muito grande. A primeira referência de Abraão está no capítulo 12 de Gênesis, a qual Deus chama Abraão de Padã Arã, e ali Deus chama ele e Deus faz promessas. Versículo 12: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-lhe-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus chama Abraão de uma terra idólatra, de uma terra terrível. Por quê? Porque ali, irmãos, seu pai era fabricante de ídolos. Ele fabricava várias imagens de escultura. E a Bíblia vai nos dizer que, morrendo o seu pai Tera, Deus se apresenta para Abraão em Padã Arã e chama Abraão para uma terra. E é interessante que Deus não fala o nome da rua, Deus não fala o CEP, Deus não fala a casa, Deus não fala o lugar. E mesmo assim, Abraão, ele ouve a voz de Deus e não questiona Deus, mas muito pelo contrário, ele obedece. Não há incredulidade em Abraão. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Ah, Senhor, mas o que vai acontecer? O medo não toma conta do coração de Abraão. A incredulidade não toma conta do coração de Abraão. Mas ele, obedecendo a chamada de Deus, ele vai para esta terra a qual ele não conhecia. Por isso que ele é considerado, ele é chamado como o pai da fé. Por causa disso, porque Deus fala com ele e ele obedece aquilo que Deus faz.
E meus queridos irmãos, Abraão, Deus fala com ele no capítulo 15, a qual ele está triste, desanimado. Ele estava vindo de uma guerra, protegendo o seu sobrinho Ló. E ele triste, desanimado, porque ele sabia que ele estava avançado em idade. E Deus se manifesta e novamente Deus fala com ele. E no capítulo 15 do Gênesis, Deus fala para ele: Abraão, não se desanime, Abraão. Eu sou teu escudo. Eu sou o teu Deus. Eu não sei se há alguém aqui desanimado, mas Deus manda eu te dizer: eu sou o teu escudo. Eu sou o teu Deus. Eu sou a tua alegria. As coisas podem parecer que fugiu do controle, mas Deus tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Assim como Deus animou Abraão, Deus está animando crentes aqui esta noite. Quantos creem nesta palavra? Aleluia. Quantos creem? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? No capítulo 15, Deus anima Abraão: Abraão, não se desanime. Eu sou o teu escudo. Eu não te chamei de lá, Abraão. Eu tenho promessas para a tua vida, Abraão. Aí ele questiona Deus: Senhor, como que o Senhor tem promessa? Como que o Senhor é comigo? Sendo que eu estou envelhecendo e o meu sucessor será Eliezer, o meu empregado. E Deus fala com ele: Abraão, sai para fora, Abraão. Você está dentro da tenda, sai para fora, eu vou te mostrar algo. Abraão sai para fora. E quando ele sai para fora, ele vê aquele céu, coisa mais linda, todo estrelado. E Deus fala para ele: Abraão, olha para o céu. Você está vendo essas estrelas, Abraão? Aleluia, Jesus. Conta essas estrelas. Quem sabe Abraão começou a contar, perdeu a conta, contou de novo, perdeu a conta, porque são milhares e milhares de estrelas. Aí Abraão: Senhor, não consigo contar. Abraão, assim será a sua descendência. Abraão, olha para a areia do mar. Olha para a areia da praia, Abraão. Você consegue contar, Abraão? Não, Senhor, eu não consigo. Então, esta será a tua descendência, tão numerosa que você não vai poder contar, de tão numerosa que é. Abraão estava desanimado. E Deus então fala para Abraão e anima Abraão. Eu tenho algo para dizer para alguém aqui esta noite. Eu não sei se Deus te prometeu algo, mas se Deus prometeu, de fato foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Querendo o inferno ou não, querendo Satanás ou não, o que Deus prometeu, Ele cumpre. Aleluia. Glórias a Deus. O tempo passou, irmãos. Passou aproximadamente 10 anos e a promessa ainda não se cumpriu. Até que Sara teve uma ideia: vamos ajudar Deus. A promessa está demorando. Eu acho que Deus esqueceu da gente. Deus se prometeu a Abraão, falou 2 vezes que nós teríamos um filho. Vamos ajudar Deus, vamos dar um empurrãozinho para Deus. E ela se precipita. A Bíblia diz que ela chama a sua serva, a sua empregada, e pede para a sua serva se deitar com seu esposo Abraão, e o filho que nascesse de Abraão com a serva Agar seria de Sara. Mas era isso que Deus queria. E todos conhecem a história. Por causa da precipitação de sua mulher, aquela casa, irmãos, virou uma verdadeira bagunça. O menino cresce. Depois Deus cumpre com a sua promessa. Isaac nasce. Depois de 24 anos. Irmãos, o que Deus promete, Ele cumpre.
Pode demorar 1 ano, pode demorar 5 anos. Depois de 24 anos, se cumpre a promessa do Senhor. Sara se precipitou e sofreu. E se Deus te prometeu algo, irmãos, não se precipite. Não tente ajudar a Deus. Não tente agir com suas próprias mãos. Até hoje os judeus não se batem com os árabes. Os árabes são a descendência de Ismael. Os judeus são a descendência de Isaac. Até hoje eles estão em conflito por causa da precipitação de Sara tentando ajudar a Deus. Não passe na frente de Deus, porque você vai sofrer. Se Deus te prometeu algo, espere e confie no Senhor. Aleluia! A fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas se espera. Senhor, eu não estou vendo a olho nu, mas eu espero, eu sei, eu confio que mais cedo ou mais tarde aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Oh, aleluia! Deus vai cumprir, irmãos. Mas não se precipite, pelo amor de Deus. Não ponha os carros para frente dos bois. Se Deus falou, está falado. Sara se precipitou. Houve uma grande confusão na sua casa. Teve que mandar Agar embora juntamente com Ismael, por causa da sua precipitação. Mas Deus é fiel. Mesmo assim, Deus cumpriu com a sua promessa. Ele deram um filho. A Bíblia diz que quando Isaac nasceu, Abraão já tinha 100 anos de idade. 24 anos se passaram. E que Deus prometeu, Deus cumpriu. Isaac nasce. E o nome de Isaac foi riso, porque houve alegria naquela casa. Deus é o Deus do impossível. Como pode, irmãos? 2 casais avançada idade se tornarem pais. Isso é Deus que faz, irmãos. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus de milagres. E o tempo passa, o menino cresce. O tempo passa, o menino cresce. Muito amado, muito estimado. O menino está moço. Chega Deus de novo, pastor. Eita Deus. Chega Deus de novo e fala: Abraão, sabe aquele filho que eu te prometi? Sabe aquele filho que você tanto ama? Sabe aquele filho que você tanto esperou? Eu quero ele para mim. Oferece ele para mim. Na verdade, irmãos, quando vamos ler as Sagradas Escrituras, Deus não queria Isaac, porque Deus, Ele não aceita sacrifício humano. Deus não aceita sacrifício humano. Na verdade, Deus estava aprovando Abraão, porque Deus queria Abraão de volta, irmãos. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Abraão se apegou tanto ao menino, Abraão amou tanto ao menino, que Deus ficou em segundo plano. Se Deus esta noite te pedir aquilo que Ele mais que você ama, você faria como Abraão? Eis-me aqui, Senhor. E Abraão, obedecendo a Deus, ele prepara então o jumento, põe a lenha sobre o jumento, chama 2 moços com ele, chama Abraão. Creio eu, pastor, que Sara não ficou sabendo não. Ele saiu escondido, porque se Sara soubesse, irmão, o pau ia quebrar. Sara não ia deixar não, porque em nenhum momento diz o texto que ele avisou Sara. Então ele sai, creio eu, que ele sai escondido de Sara. Porque tem coisas, irmãos, que Deus tem um particular, é você e ele. Se você contar para alguém, ninguém vai entender, porque é um particular entre você e Deus. Quando Deus tem um particular com você, é tete a tete, é você e Deus. E se você contar, pessoas não vão entender. Assim como foi na vida de Abraão. Se Abraão contasse, ia estragar o plano, mas Deus estava provando Abraão. Abraão prepara então ali
moços, e como diz a Bíblia, até chegar da casa dele, até chegar ao Monte Moriá, foi cerca de 3 dias. Agora, irmãos, imagine o coração desse pai, sabendo que o seu filho ia ser entregue em sacrifício. Olha que interessante. O seu filho olha para ele e diz: pai, estamos levando a lenha, estamos levando o cutelo, o machado, estamos levando o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro que vai ser sacrificado. Abraão, com muita fé, olha e diz, fala para ele: filho, Jeová Jireh, o Senhor providenciará o cordeiro. E que eu acho interessante, que Abraão olha para os seus moços e fala: olha, fique aqui. E antes disso, ele deixa o jumento no pé do monte, ele deixa os moços no pé do monte e sobe o monte ao encontro de Deus. Irmãos, para irmos ao encontro de Deus é necessário nós deixarmos o jumento, aquilo que atrapalha. Para irmos para a presença de Deus é necessário deixar as bagagens ali no pé do monte para subirmos para a presença do Senhor. Abraão levou o sacrifício, Abraão levou o cutelo, levou o fogo e levou lenha. Lenha tipifica a oração. Sacrifício tipifica a nossa vida com Deus. Como diz a Bíblia, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o nosso sacrifício santo a Deus. Então ele deixa o jumento, ele deixa os moços ali no pé do monte. E que eu acho lindo é essa frase que ele fala: olha, ficai aqui com o jumento, nós vamos. Ele não disse que eu vou retornar sozinho. Oh, glória! Nós vamos e eu vou retornar sozinho. Ele falou isso? Ele falou o quê? Nós vamos e nós retornaremos. Aleluia! Oh, glória! Irmãos, que fé é essa, irmãos? Ele não estava vendo com seus olhos nus, mas ele confiava num Deus que provê todas as coisas, um Deus que intervém na situação. Quem sabe você tem olhado para o seu problema, não tem achado solução. Eu tenho algo para te dizer: Deus é a solução para todos os seus problemas. Aleluia! Ele não vai te desamparar. Aleluia! Glória! Aquele que crê no Senhor não será confundido. E ele sobe confiando nas providências do Senhor. Ele sobe para o monte, ele amarra o menino. É interessante, irmãos, que quando ele começa a amarrar o menino era moço, ele não era uma criança. Ele tinha toda a força para poder resistir ao seu pai. Falou: olha, meu filho, Deus me pediu você como sacrifício. Ele apenas abaixa a cabeça, e seu pai amarrando a corda nele, e ele quietinho, irmãos, sabendo que o pai falou isso para ele. Se fosse os dias de hoje, esses filhos rebeldes: eu quero saber de nada, eu vou sair, vou embora, eu vou quebrar o pau. Isaac não. Isaac, mesmo sabendo, ele ficou quietinho, deixando o seu pai amarrando ele em silêncio. Irmãos, eu amo falar isso. Isaac tipifica Cristo. Isaías, ele profetiza, Isaías 53, versículo 7, que Jesus, ele foi levado como um cordeiro mudo perante os seus matadores, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Amarra ele, põe ele no altar, edifica o altar, e quando ele pega o cutelo para matar o seu filho, o anjo do Senhor aparece para ele, o próprio Deus. Essa expressão anjo do Senhor é uma teofania de Deus, é Deus que aparece a ele e diz:
Basta, não faça isso, porque agora eu sei que você temes a Deus. Agora eu sei, Abraão, que você foi aprovado por Deus. E quando ele olha do lado, ele vê um cordeiro ou um cabrito, dependendo da tradição da Bíblia. E ali ele pega aquele cordeiro que estava preso pelos seus chifres e oferece a Deus em sacrifício no lugar de Isaac. Aqui também, meus irmãos, está apontando para Cristo. Aquele cordeiro morreu no lugar de Isaac. Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, João capítulo 1, versículo 29, como diz João, ele morreu no meu e no teu lugar. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória. Aleluia. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Quem sabe tem pessoas aqui, irmãos, passando uma situação difícil. Eu tenho algo da parte de Deus para dizer para você: Deus proverá. Quem sabe que você está passando uma situação financeira muito grande, eu tenho algo para te dizer: Deus proverá. Aleluia. Quem sabe a tristeza, a mágoa tem invadido o seu coração, eu tenho uma palavra para te dizer da parte de Deus: Deus proverá. Deus, ele provê, irmãos, da onde não tem. Deus, ele tira onde não tem. Deus faz coisas poderosas, porque o nosso Deus é o Deus da providência. Quem sabe você tem olhado para a sua despensa: mas está acabando. Deus proverá. Quem sabe você tem olhado para as suas dívidas: como que eu vou pagar essa dívida? Deus vai prover um cordeiro para você, porque servimos a um Deus de milagres, servimos a um Deus que tem poder. Aleluia. Deus proverá. Amém? Maravilha. Agora a oportunidade de Deus.